Olá, minhas amigas e amigos, obrigado aí por abrir este vídeo. Vamos aqui mais uma vez dar continuidade ao estudo da Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita. Vamos aqui um pouco olhar para as coisas espirituais, tentar compreender melhor a vida de uma forma ampla, se desligar um pouco das coisas pequenas que vivemos aqui, né, no nosso dia a dia. Meu nome é Renato José, sou estudante e trabalhador espírita há mais de 20 anos. Estou aqui tentando conduzir, através das palavras de Kardec, o estudo da Gênese, esse livro da base da doutrina, certo? Vamos pedir aos bons espíritos, aqueles que ficam felizes em nos ver, nos esforçando, e pedir principalmente a bênção do nosso Senhor Jesus para esse trabalho. No vídeo anterior, no estudo anterior, né, que nós já estávamos estudando os antigos e modernos sistemas do mundo, hoje a gente encerra esse capítulo 5, nós estávamos aprendendo como que a humanidade se desenvolveu no entendimento das coisas, buscando compreender o início das coisas, buscando compreender o espaço, o início do planeta, como funciona o movimento do Sol, como é que funciona o movimento das estrelas. Espíritos de gênio reencarnado buscando, né, desenvolver um pouco mais a ciência em cada época, derrubando crenças absurdas a respeito das coisas naturais, reexplicando para o novo momento, e assim viemos nós, humanidade, crescendo intelectualmente, crescendo na compreensão das coisas até os dias de hoje, e muito falta pela frente, porque a Terra é muito pequena diante do universo, diante do que temos ainda a aprender. Então vamos aprender o que é possível para agora, para a nossa mentalidade atual, não é isso? Isso é que estávamos conversando, ele citando nomes de filósofos, de pensadores, de cientistas, a contribuição de cada um, a ideia de cada um, não foi assim que a gente estava? Eu prometi mostrar o astrolábio, que passei por ele sem mostrar o que é o astrolábio, então eu busquei aqui para a gente ter uma ideia. O astrolábio é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Então eles movimentavam, apontavam esse ponteiro, vamos chamar de ponteiro, né? E ali, através de alguns cálculos, através de algumas observações, ele via a que altura estava o Sol naquele momento em relação à posição da Terra, né? Porque a Terra girando, a distância do Sol varia um pouco em relação à Terra. Então eles podiam calcular as coordenadas onde eles estavam, né? Latitude, longitude, através desse engenhoso instrumento aí criado naquela época. Aqui tem mais, eu não vou ler tudo isso aqui, porque não vai enriquecer tanto o nosso objetivo, mas quem quiser, está aí o endereço onde eu achei a melhor explicação sobre o Astrolab, está aí embaixo aí o endereço do site. Eles faziam assim e calculavam a altura do Sol naquele momento. É bom a gente ver essas imagens para a gente compreender a engenhosidade, a capacidade criativa, né? a ânsia pelo entendimento das coisas, descobrir por que o Sol nasce de um lado, se põe do outro, o movimento da Terra, translação, rotação, eles estavam muito em busca desses conhecimentos. Então tá aí, paga a minha promessa de mostrar o astrolábio. Quem quiser se aprofundar, tá aí o site, tá aí um textozinho. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui na capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Estamos no item 11. Estamos aí já no item 11. O livro A Gênese, que eu estou seguindo o texto, é o que está no site da Federação Espírita Brasileira, em PDF, é só baixá-lo. Para quem está com esse mesmo texto, é página 87.
cerca do ano 140 da era cristã, quer dizer, já 140 depois do Cristo, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome e que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Quando ele fala crenças vulgares, ele está falando das crenças populares. Então ele juntou as crenças populares com as ideias que ele tinha e formou um sistema. O que é um sistema? Uma ideia que se faz de uma coisa, né? Então, por 15 séculos, olha, 1.500 anos, foi o sistema que prevaleceu e que a civilização adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo, composta de 4 elementos. Olha, ele já teve a ideia de que era uma esfera. Lembra de que se achou que a Terra era plana, circular, mas plana, como a pedra do moinho, que era uma semisfera. Aqui ele já teve a ideia de que era uma esfera completa, mas ainda achava que era o centro do universo e que era composta dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região dita elementar. A segunda região dita etérea, compreendida de 11 céus, ou esferas concêntricas, a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, o céu de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Olha só, aí eles já tinham observado que existiam planetas através dos seus arcaicos telescópios, através de suas ideias. E Ptolomeu formou essa ideia aí de que o sistema era assim: a Terra era o centro e que tinha a primeira região, que dita elementar, tinha a segunda região, dita etérea, né, os céus. Ele imaginou que existiam os 11 céus, para ele poder dar raciocínio a tudo que acontecia ali, eles estavam vendo, então ele tinha que dar um raciocínio àquilo. E essa ideia prevaleceu por 15 séculos. E aí as religiões, né, a religião que predominou sempre, adotar a ideia da Terra ser o centro do mundo, como se só existisse humanidade no planeta Terra. Para além dos 11 céus estava o Empíreo, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Então o Empíreo era isso, o lugar onde moram os deuses, o lugar reservado aos santos na teologia. Então achava que tinha esse céu, que tinha esse lugar reservado para justificar para onde iam depois da morte, né? Então tá aí mais um sistema. Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos. O número deles, entretanto, variava. O 7º céu era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao 7º céu. Paulo disse que fora elevado ao 3º céu. Isso aqui faz até um sentido, né, para a gente espírita, com a ideia de múltiplas dimensões espirituais, sendo cada uma mais feliz do que a outra, mas elas não estão assim, uma acima da outra. Elas estão separadas por vibração, por frequência. Afora o movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados, conforme a distância em que se achavam o centro. Então eles tinham movimentos próprios a depender da distância desse centro, que é a Terra.
As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Avaliação esta que denota o conhecimento da precessão dos equinócios, que se realiza em 25.868. Já tinha uma aproximação com o que se sabe hoje, né? E essa precessão dos equinócios, eu tentei entender, né? Precessão é um ato ou efeito de preceder, que vem antes, né? Se você vem antes, você faz uma precessão, vem antes, precede. Equinócio é o movimento em que o Sol, em seu movimento aparente, ele não se movimenta, em seu movimento aparente, corta o equador, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração. Então era um movimento precedente do Sol. E ele fez essas contas para a gente ver como que Kardec conhecia, como ele era intelectual e estudava tudo. Né? Ele tinha uma base muito forte para pensar, para comparar, para falar, para analisar. Eu não estou me detendo em compreender essas coisas, porque a gente sabe que o nosso, ele está passando aqui, só para a gente ver que existiram várias ideias de sistemas de funcionamento do mundo. Isso em raciocínio científico. E, comparativamente, em raciocínio da fé, em raciocínio das religiões, também era assim. Em cada época, a sua ignorância, em cada época, a sua possibilidade de entendimento. Por isso que acreditamos por longo tempo em coisas que não faz sentido hoje, né? Que o homem foi feito do barro, né? Eu sempre repito isso, e que a mulher foi tirada da costela do homem. Olha que coisa arcaica que não tem mais cabimento hoje, né? E assim, da mesma forma que esses sistemas do mundo foram sendo imaginados, estudados, pesquisados, na medida do possível de cada época, na medida das formas de observações possíveis de cada época, o homem foi crescendo no entendimento das coisas. Hoje a gente tem um entendimento de como funciona o sistema de Sol, de estrelas, de planetas, de galáxias, de constelações, de universo. Tira a palavra constelação que eu falei. Lá na frente você vai entender por que eu pedi para tirar. Na medida do possível, das nossas possibilidades de observações. Parece assim que hoje nós sabemos de tudo. Não, existe tanta coisa que a ciência está batendo cabeça, né? O buraco negro, a matéria que preenche o universo, e assim vai. Tem tanta coisa ainda para se descobrir. Então, olha só que legal. Ele mostra os sistemas, né, de raciocínio lógico, de ciência, para entender o mundo. E a gente faz o paralelo de que aconteceu também com as coisas espirituais, com as coisas intuitivas, né, que a gente vê em nosso inconsciente com todas as informações de que há um Deus, de que há um Criador. Então, é assim. É a infância, a adolescência, a adultez, o crescimento, a maturidade. É assim que caminha a humanidade. Daí, a chegada da revelação da doutrina espírita para nos trazer um salto grande no entendimento do espiritual. Vamos lá. Item 12. Né? Só uma observação. Essa ideia que Ptolomeu fez mostra essa ideia desse sistema que Ptolomeu fez, e até esse cálculo aqui, dessa revolução das estrelas fixas em 25.816 anos, quando hoje a ciência mostra que é 25.868, mostra o quanto Ptolomeu já tinha um conhecimento adiantado. Espírito de inteligência desenvolvida, espírito que já reencarnou para trazer isso, para dar esse salto, para nos ensinar. Lembra da história de Exilados de Capela, que chegou na fase primitiva da Terra, trazendo ideias novas para ajudar a evoluir os selvagens que aqui estavam? Que aqui estávamos, né? Vamos falar de nós. Item 12. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, na Prússia, no ano de 1472 e morto no ano de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras
Eu estou reaprendendo isso agora, né? Que eu pensei que o primeiro a ter essas ideias foi Copérnico, depois ampliada por Galileu. Mas não, Copérnico já pegou de Pitágoras, né? Então ele reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou de desbancar o de Ptolomeu. Quer dizer, ele pegou a base de Ptolomeu e já deu novas ideias. Está dizendo aqui que ele foi morto em 1543, ele foi morto por dizer que a Terra era redonda e não era o centro do mundo. E Galileu não foi morto também por isso, porque retirou o que disse, morto pela Inquisição da Igreja. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu redor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. É o que acreditamos hoje. Copérnico já fez isso em 1472, ampliando, eu não digo nem derrogando, nem desbancando o sistema de Ptolomeu, mas ajustando, melhorando, né? Ele já entendeu que o Sol era fixo e os astros giravam em torno dele, e já entendeu que a Lua era um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, na Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter. Ele bota uma observação aqui embaixo. Atualmente, Júpiter possui 66 satélites conhecidos, 4 dos quais de dimensões planetárias. Então, era o que ele pôde enxergar naquela época, né? Descobre os 4 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções, reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol. São iluminados pelo Sol. Então ele já descobre isso. Os planetas não têm luz própria. Eles refletem a luz do Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno dos seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Sanção quer dizer confirmação, carimbo. Eu resolvi que, mesmo nesses vídeos, eu vou molhar a boca, para eu não ficar passando a língua nos lábios toda hora. Eu assisti meus vídeos e falei, poxa, isso é chato, é feio. Ruiu então a construção dos céus superpostos. Lembra dos 11 céus? Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados. Que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhe acham sujeitos. Olha para aí. Perfeito. As estrelas são sóis, e cada Sol com seu sistema girando em torno de si, seus sistemas planetários girando em torno de si, com seus satélites. E reconhece que esse Sol grandão, gigante, que a gente vê iluminando a gente todos os dias, graças a Deus, é também uma estrela. Provavelmente, aliás, certamente, espíritos encarnados em outros planetas, olhando para esse Sol nosso, vê ele uma estrelinha, distante deles. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste, por estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras, mesmo as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós, e as maiores as que nos estão mais perto. Porém, ainda assim, a centena de bilhões de léguas. Então ele já entendeu que quando tinha aquela aglomeração de estrelas, ali não era uma próxima da outra. Parece, por perspectiva, que elas estão próximas, mas que estão a bilhões de léguas, né? E eu pesquisei aqui, uma légua tem 4,8 quilômetros.
a bilhões de léguas. Para vocês aqui, ó, minha mão pode parecer estar junta uma da outra, não é isso? Ó, pode parecer que estão juntas, mas eu estou botando elas distantes, ó. Ó. Então era essa a ideia. Para vocês, minha mão está tocando quase uma na outra, mas se eu fizer assim, elas estão distantes. Era essa a ideia de parecer que os planetas, que as estrelas estavam próximas. Veremos a página. Os grupos que tomaram o nome de constelações, mas não são do que agregados aparentes causados pelas distâncias. Ó, suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como eu mostrei aqui minha mão. Como as que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam aos olhos de quem as observa, colocado num ponto fixo. Eu tenho um exemplo melhor do que esse. Quando eu fui no Rio Grande do Norte e andei lá nos dromedários, tem uns guias turísticos lá que eles tiram aquelas fotos em perspectiva com a gente. Ele bota a gente distante, bota uma lata de Coca-Cola na frente da câmera e eu bem distante, a gente bem distante, fica parecendo que a lata é gigante, que eu estou bebendo Coca-Cola numa lata gigante. Eles botam a gente com os braços abertos naquelas dunas de areia, fica parecendo que a gente está voando. Tem até um que tem um dinossaurozinho de brinquedo, ele bota o dinossauro na frente da câmera fotográfica e a gente distante. O dinossauro fica gigante, parece que a gente está ali junto de um dinossauro. Eles fazem essas fotos artísticas, eu tenho até elas. Se eu tivesse pensado isso antes, eu botava ela aqui. Entendeu? É a perspectiva. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrelas não existem. Olha, lá atrás, lembra que eu falei? Constelações, eu falei, elimina a palavra constelações. Olha o que está dizendo. Não existem constelações. Aqueles aglomerados de estrelas. Na verdade, elas estão muito distantes umas das outras. Se nos pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Acho que isso aqui ficou bem claro, né? Se você se aproximar, você ia ver que elas não estão próximas, que elas estão muito longe uma das outras. Ora, não existindo esses agrupamentos senão na aparência, é ilusória a significação de uma supersticiosa crença vulgar que lhe atribui, e somente a imaginação pode existir. O Livro dos Espíritos já nos fala que essa crença não existe, essa superstição, né? Dos horóscopos, da astrologia. O Livro dos Espíritos já nos fala que não existe isso, que isso é uma crença supersticiosa. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa, Ursa Menor ou Carro de Davi, Pequena Ursa e Ursa Menor, Lira, etc. Para representá-las, atribuíram-se-lhes a formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria, e, em nenhum caso, guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. Então, quando olhava para a constelação, ela tinha uma forma, e dependendo daquela forma, batizava o nome dela. Como a gente vê, às vezes, as nuvens desenhando bichos, né, desenhando pessoas, eu gosto de brincar com as nuvens assim. Olhar a forma que a nuvem está e imaginar ali uma coisa. Então, a depender da forma que eles viam a constelação, eles deram nomes. E a gente leu aqui em cima que essas constelações não existem, são só a forma em perspectiva que a gente vê as estrelas. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos dos zodíacos, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem.
Se há a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. Ele está dizendo aqui que a ideia dos signos vai alinhado com a forma que se acredita, né? Você de leão, amanhã, isso, aquilo. Eu nunca acreditei nisso. Desde pequeno eu nunca acreditei nisso. Desde pequeno eu tenho um raciocínio muito lógico. Acho que é por isso que eu tenho dificuldade de ler poesias. Eu sempre gosto de achar explicação lógica nas coisas. É por isso que eu gosto dessa série The Big Bang Theory, que tem Sheldon Cooper e a galera aí. Dou risada demais com aquela série. E Sheldon e o grupo de nerds são cientistas, né? São físicos teóricos. E Sheldon procura explicação racional para tudo. Acho que é um dos motivos também que eu passei a gostar demais da doutrina espírita. Imagine um pensamento raciocinado da fé, de Deus, de Jesus, do amor, caiu como uma luva. O pessoal fala, caiu como sopa no mel. Sopa no mel para mim não faz sentido. Caiu como um pão amanteigado na sopa. Não é isso? A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. O que é cosmogonia ou cosmogênese é o estudo do princípio do universo. Né? Então, os velhos estudos do princípio do universo jamais foram destruídos. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de ótica para derrocar uma construção de milhares de anos. Eles enfrentaram preconceito, enfrentaram perseguição, enfrentaram um espírito de seita, né, que a igreja trazia, de não poder mexer nas crenças dela. Então enfrentaram tudo isso. E eu agradeço a esses espíritos que enfrentaram isso para fazer-nos evoluir, para fazer-nos crescer intelectualmente. Vejam se esse trecho, gente, não é exatamente o que acontece com a doutrina espírita para as coisas espirituais. A mesma coisa aconteceu e ainda está acontecendo com a doutrina espírita. Veja se não é igualzinho. Eu vou ler o trecho todo, trocando algumas palavras. Olha só, vou ver se eu consigo. A partir de Kardec, as velhas crenças religiosas jamais foram destruídas. Né? A religião só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas desses homens de gênio, né? Kardec e seus amigos, tiveram que sustentar contra preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a revelação da mediunidade, da reencarnação, para derrocar uma construção de milhares de anos. Eu fiz essa substituição aqui com minha cabeça para a gente parar de acreditar em céu, inferno, em pecado, em ressuscitar os mortos, o juízo final, para a gente quebrar tudo isso e avançar. Na hora que eu li isso, eu lembrei da correlação com a doutrina. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, né, que começou a publicar essas descobertas para o mundo, o público iniciado nas novas ideias entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral, que esposava a causa da verdade. E isso também vai acontecer com a doutrina espírita. Eles já não vão brigar contra indivíduos, contra Chico Xavier, contra Dr. Bezerra, contra Kardec, contra nós. Eles vão ter que brigar com a opinião geral, porque a lógica, a verdade vai ficar escancarada.
eles vão ter que lutar contra uma opinião geral, contra uma crença geral. Muita gente já tendo provas e acreditando em tudo da verdade que a doutrina traz. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe ensinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo que de esforços do gênio, que de devotamento se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada. E vai ser assim também com o espiritual. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Dizem que Newton estava deitado debaixo de uma árvore, me ensinaram assim, e a maçã caiu na cabeça dele. E ele aí começou a pensar, por que a maçã fez esse movimento? E teve um insight da lei gravitacional. Foi ele que saiu gritando Eureka, Eureka, depois que descobriu isso? Acredito que sim. Depois eu vou ver se foi ele mesmo. Saiu gritando Eureka, Eureka, descobri. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. E conhecer a verdade do movimento dos astros, da astronomia, de como é o universo cientificamente, tem tudo a ver com a compreensão de Deus, da humanidade, do nosso passado, do nosso destino, quem somos. Quanto mais você compreende, quanto mais você entende como as coisas funcionam, mais você se situa, mais você se conhece, mais você tem poder de decisão, poder de escolha, poder de se fazer feliz, de se fazer confortável, porque você vai dominando tudo que está em sua volta. Ao ponto de Jesus Cristo, o espírito mais evoluído que pisou na Terra, que já compreendia quase tudo, ou tudo, sabia manipular as energias, o fluido universal ali em sua volta. Fazia curas, fazia o que nós demos o nome de milagre, e que à luz da lei natural não são milagres, a gente vai estudar isso, afinal de contas, a Gênese é o estudo dos milagres e das predições. Estamos ainda em um quarto do livro só. Eu confesso a vocês que quando eu peguei esse capítulo 5, eu falei, nossa, esse capítulo vai ser chato, vai falar de coisas que não vão contribuir para... Quer dizer, não vão contribuir não, vão contribuir menos. Engano meu, muito rico para a gente compreender como as coisas vão evoluindo, o entendimento das coisas vão evoluindo, vão se aperfeiçoando, vão se melhorando, vão se acrescentando um cientista após o outro, um homem de gênio após o outro. E a revelação da doutrina espírita é perfeitamente isso. É mais um salto, é mais uma ideia, é mais um sistema. Do jeito que a gente lê os sistemas do mundo, tentando entender as coisas físicas dos movimentos, a doutrina espírita é um sistema espiritual mostrando como funciona o espírito, a vida do espírito, a evolução do espírito, o vai e vem do espírito, as leis de causa e efeito, as consequências das nossas atitudes, pensamentos, emoções e ações para o espírito. Quem é Jesus? Um espírito. Está aqui, ó. Eu fico eu durmo e acordo vendo essas fotos que mexe com a minha criatividade, que mexe com a minha energia. Essa aqui é a irmã Dulce,
um espírito de amor, aqui da Bahia, que viveu a última encarnação aqui na Bahia, Chico Xavier, meu inspirador para estudar a doutrina espírita. Eu olhava para esse homem e falava, nossa, eu quero entender esse homem é fantástico. Gente, um grande abraço, muita paz, até o próximo capítulo, que será o capítulo 6, eu nem sei qual é, depois a gente vê. Um grande abraço.